Três jovens estão caminhando na floresta escura. Se perderam, não importa o quanto vão, acabarão voltando para o mesmo lugar. Achou que esses são três amigos partindo para uma aventura na floresta? Errado! Não pensaria serem três gerações de diferentes tempos e espaços. Ainda mais mitos estão em segundo plano. Apresenta o filme de terror aclamado pela crítica, lançado em 2011, Internovere. Começo ambíguo, processo incrível, final incrível. Assistir até o fim faz com que os outros se perguntem que este filme é tão bom. Em uma loja de conveniência, um casal está planejando algo grande. Duas pessoas sacaram suas armas, forçando o patrão a entregar o dinheiro. Os olhos da garota estão olhando para o armário do seguro. Forçou seu chefe a abri-lo, mas o chefe não o fez. Disse à menina que poderia ter vivido uma vida diferente, não gostou. A garota no cano da arma, contando o tempo, disparou a arma. A cena mudou para outro lugar. Uma mulher com um longo manto branco caminhando na floresta. Parece que se perdeu. Viu uma casa de madeira, se aproximou. Não havia ninguém, havia um velho telefone sem fio sobre a mesa. Porque está fome? Encontrou um pouco de aveia, comeu um pedaço inteiro. Os passos estão se aproximando. Um estranho com um machado entrou. A menina escondeu-se debaixo da cama, ousando não falar por completo. Esta pessoa é um assassino florestal. Após esperar que fosse embora, saiu. Fugiu, querendo fugir desta terra conturbada. Esbarrou naquele homem. Queria correr, caiu. Essa pessoa não tem malícia, é um cara muito bacana. Levou a mulher de volta para a casa de madeira. Segundo a introdução, o homem chamado Tom. Há 3 dias o carro caiu uma vala, um lugar deserto, não havia como sair. A mulher é Samantha, o carro ficou sem gasolina neste lugar desolado. O marido dela foi procurar um posto de gasolina mas ainda não voltou, está grávida. Samantha levou Tom para o carro. Se preparou para voltar para o chalé, Samantha não quis. Se o marido dela voltar e descobrir que não está aqui, as consequências serão muito graves. Isso é uma desculpa, ainda não confia muito em Tom. Um lugar desolado sem pessoas, apenas uma casa de madeira. Se a sorte é um assassino, as consequências não podem ser imaginadas. À noite a temperatura vai cair abaixo de 0. É difícil sobreviver se não for para a casa de madeira. Samantha só poderia seguir de volta. Tom estava indiferente. Samantha teve um pesadelo. Quando acordou, já era de manhã, Tom estava fora. Quer tirar gasolina de seu carro e levá-lo para o carro de Samantha. Esta é sua última esperança. Na casa de madeira, havia um convidado não convidado. Parece a garota com uma arma para roubar no início do filme. O nome dela é Jodie, segundo a introdução. Acabou de acordar, ainda está confusa. Para onde meu namorado foi? Onde é este lugar? Após dizer isso, saiu da casa de madeira. Tom estava voltando com 2 tanques de gás. Um tiro alto soou. Foi ameaçado de tombar, 2 tanques de gás foram derramados. Gritou, ninguém respondeu. Havia o som de um avião de combate no topo de sua cabeça. Jodie está de volta, para ser preciso, com medo de voltar. Floresta bizarra, tiros misteriosos, gritos assustadores. Tom e Jodie se encontram pela primeira vez, se olham desconfortáveis. Jodie acha que deve ser um pervertido. Tom disse que poderia sair a qualquer hora, desde que não tivesse medo de morrer de frio. Todo mundo tem medo da morte. Jodie teve um pesadelo. Jodie acorda em pânico, assustada por um pesadelo. Saiu do chalé, sem propósito. Tiros à distância soaram. Está de volta de novo. Começou a conversar com Samantha. Quanto mais diziam isso, mais falsos começaram a desenvolver diferenças por onde vieram. Samantha disse que veio da Virgínia e queria ir para New Hampshire. Onde estamos é próximo a New Hampshire. Jodie ficou pasmo. Se queria ir para New Hampshire, por que veio para Wisconsin? Esses 2 locais estão muito distantes. Jodie acha que ele está nos subúrbios de Wisconsin. Ficaram pasmos, quem está mentindo no final? Tom está de volta. Quando ouviu sua história, ficou pasmo. Não estamos em Dakota do Sul? O que aconteceu? Quando Tom foi encontrar o caminho, ficou claro que havia marcado na beira da estrada. Foi na direção oposta da casa de madeira, não sabe por que voltou. Tudo é anormal. 3 pessoas sentadas sem expressão na casa de madeira. O primeiro é sonhar acordado sobre onde estou. Por que Tom volta para o bangalô aconteça o que acontecer? Fiquem inquietos esperando morrer ou tomar a iniciativa de atacar, escolhem o último. Mesmo que não possa sair, pelo menos tentou. Tom teve um pesadelo. No dia seguinte o trio foi se reencontrar. Jodie caiu, um monte de dinheiro caiu. Esta queda fez com que descobrissem um novo lugar, um bunker dilapidado. Este blockhouse deve ter uma história de pelo menos 50 e 60 anos. Como o pai de Samantha era alemão, reconheceu este lugar como o lugar onde os alemães moravam.
Havia comida dentro e algumas garrafas de vinho envelhecido. Procurando por alguns objetos, saíram do fortim. A cena diante é estupefata, é uma casa de madeira. Estão de volta. Está escuro agora, a temperatura está caindo. Não tiveram escolha a não ser entrar na casa de madeira. Após beber alguns copos de vinho, se sentiram leves e relaxados. Tom conta a história de sua vida. Não tem família, desde que nasceu, foi criado em um orfanato. Mamãe é uma criminosa condenada à morte, foi executado assim que nasceu. Riram e conversaram, brincando que era feito por alienígenas. Um mito surpreendeu. Esta verdade não é menos que ser abduzido por alienígenas. É o dinheiro de Jody, está escrito em 1984. Samantha chegou a brincar que foi roubar uma loja de brinquedos. Este dinheiro futuro é inutilizável. Jody entrou em pânico, perguntou em que ano o pai de Samantha morreu. Samantha respondeu ser a Segunda Guerra Mundial. Morreu em um ataque aéreo. Segunda Guerra Mundial. Quanto mais pensa sobre isso, mais não parece certo. Seu pai morreu na Segunda Guerra Mundial, é muito jovem. Samantha percebeu que algo estava errado. Não foi em 1962? Tom está de volta, fica pasmo. Não é 2011 agora. O tiro tocou. Passos se aproximando. Estava um homem vestindo um uniforme alemão se aproximando. Não falam a mesma língua, as pessoas não podem se comunicar. Samantha pode entender um pouco de alemão. Este soldado nocauteou Tom, trancou os dois. Amarradas. As pessoas pensam que devem ter entrado na Segunda Guerra Mundial. Todas as coisas que estavam acontecendo perturbaram os três. O soldado entrou, puxou Tom para fora. Tom escapou. Correu como um louco, sem sucesso. Não fugiu do soldado experiente em tudo. Foi amarrado a uma árvore. O líder apontou para os dois Jody. O colar em volta do pescoço de Jody o atraiu. Jody disse que isso foi deixado por sua mãe. Samantha disse que tem uma corrente assim. A arma deste soldado tem uma corrente. 3 cordas do mesmo estilo, o mesmo. A fim de esclarecer a situação, se voltaram para Tom. Desamarrou a corda, deu um soco no soldado e o fez desmaiar. Foi amarrado, os outros 3 começaram a especular. Entre os 3 colares está uma fotografia, segundo a descrição de Jody, é a sua avó. Com base em tudo o que aconteceu, a verdade é revelada. Este soldado é o pai de Samantha, Samantha é a mãe de Jody e Jody é a mãe de Tom. Tom tem o mesmo colar, não o usa com frequência. Esta é a única coisa que a mãe criminosa deixou para trás. Disse que sua mãe matou o dono de uma loja de conveniência e foi condenada à morte. O mesmo é verdade para Jody espancando o chefe até a morte no início. As pessoas não podem deixar de acreditar. Samantha tomou sua própria decisão, desamarrou o pai soldado na frente dela. Tem dúvida sobre Samantha ser sua filha. Não investigou mais, pegou a arma e saiu. Samantha sonhou que morreu de dificuldade para dar à luz Jody. Jody sonhou que foi baleado por uma arma. Tom sonhou haver cometido suicídio colocando uma arma em sua garganta. Sonharam com seu próprio futuro. Talvez possam fazer algo para mudar a história. A origem de tudo isso é porque o pai de Samantha morreu no ataque aéreo. Se salvá-lo, tudo vai mudar. Deve ter como objetivo completar a missão primeiro. Não há tempo para se preocupar com vocês 3. É inútil, não importa o que digam. Tom quer usar artes marciais para resolvê-lo, não é páreo para os soldados. Quando estava prestes a ser derrotado, Jody entrou correndo, era seu filho. Seu bloqueio se transformou em um desastre, a arma disparou e atingiu-a. Tom leva Jody, deve capturar este ancestral. Jody acabou de morrer, não existiria. Jody ainda estava morto. Quando o soldado atirou em Tom, se derreteu em fumaça. Tom não existe mais neste mundo. O grito dos aviões de guerra no céu está ficando cada vez mais alto. O soldado fica confuso e Samantha fica louca. Repreendeu em voz alta: se morrer, estão acabados. Desta vez o soldado não hesitou em nada, com Samantha correu até o bunker. As bombas continuaram caindo, Samantha desmaiou. O soldado a carregou e se escondeu no bunker. A casa de madeira explodiu, o soldado escapou deste desastre. O tempo começa a voltar, o sonho de voltar à loja de conveniência. A identidade de Jody mudou, não é mais um ladrão, mas uma senhora. Quando saiu da loja, um casal entrou na loja de conveniência, iniciando o segundo assalto. Da mesma forma, mesmo comportamento. Jody chega em casa, Samantha está aqui, não morreu com dificuldade de dar à luz. A história de todo mundo muda, fica muito boa e acaba.